Olá pessoal, tudo bem? Como estão? O professor Deison novamente na área. Galerinha, hoje o nosso assunto vai estar voltado a um assunto importante que fala sobre a citologia, tá? Só para a gente relembrar aqui alguns índices, além de ecologia, claro, genética, entre outros temas, citologia é um dos temas que mais cai no Enem, tá? Então é só você comprovar, visualizar as provas anteriores, sempre você vai ver alguma questão ligado à formação desse tema, tá? Que é a citologia. Bom, quando a gente fala citologia, na verdade é o estudo das células, tá? Citologia, tá? Se você pegar a palavra aqui, citologia eu posso repartir, cito vem de célula, logia, estudo. Então citologia é o estudo das células. Para eu estudar a célula, claro, eu não tenho como estudar ela toda, de uma só vez, porque ela tem várias partes. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma divisão básica, onde a gente tem basicamente essas partes aqui. Acho que todo mundo isso já estudou, isso no fundamental, né? Que a célula basicamente é formada por 3 partes. Quais são elas? Tá? Membrana plasmática. Membrana plasmática é essa membrana aqui externa, tá? Que vocês estão vendo, essa linha de fora, que na verdade delimita o formato da célula. Nós temos esse espaço aqui logo abaixo da membrana, que é o que nós chamamos de citoplasma, e temos essa região chamada núcleo. Tá? Então, essas 3 partes são as mais conhecidas e basicamente a gente delimita o estudo da citologia enquanto sua forma a partir dessas 3 partes. Hoje a gente vai começar, uma delas, a gente vai começar a estudar a membrana plasmática, tá? Que seria esse envoltório celular. Então, se vocês puderem observar, ele basicamente contorna toda a célula, tá? Ou seja, ele tem uma área, um perímetro, vamos dizer assim, por toda a célula. E, claro, ele segura toda essa parte citoplasma. Quando eu falo de segurar, seria no sentido de conter toda essa parte interna, tá? E aqui, claro, é o núcleo, claro, lembrando que quando a gente delimita o que a gente chama de núcleo, na verdade o núcleo tem várias substâncias, né? A gente vai ver isso em outras oportunidades. Mas o núcleo, na verdade, ele é delimitado por uma membrana que nós chamamos de carioteca. Tá? Carioteca. É uma membrana que basicamente é a mesma constituição da membrana na qual a gente vai estudar hoje. Tá? Então, quando a gente fala citologia, a gente tem que lembrar basicamente dessas partes, onde a gente vai aprofundar a membrana plasmática. Então, eu queria convidar vocês para olhar aqui o slide, tá? Para que a gente pudesse visualizar mais ou menos como que seria essa questão do slide. Vamos lá. Bom, como vocês estão visualizando aí, esse é o modelo, tá, da membrana plasmática que hoje, usualmente, utilizamos, tá, no ensino. Esse modelo, para vocês terem uma ideia, foi, claro, adaptado de vários outros cientistas até chegar nesse modelo atual, que se refere a um modelo de 2 cientistas chamados de Singer e Nichols. Então, eles chegaram nesse modelo, claro, baseado em todas as outras pesquisas anteriores. Então, a gente pode ver, por exemplo, aí algumas partes do que a gente vai estudar. E, claro, essa estrutura, claro, que envolve toda a célula e que, por sua vez, delimita todas as funções celulares. Mas vamos saber lá um pouquinho mais sobre as características e funções da membrana. Como vocês podem ver no slide, a primeira coisa que tem são funções. Tá? Eu coloquei algumas delas principais. Né? Pelo menos aqui nós temos a proteção. Tá? Proteção seria uma função de, não só da questão da proteção mecânica, mas proteções contra passagem de substâncias, enfim. Então a célula consegue fazer esse controle de passagem de substância. Logo abaixo também nós temos a questão da permeabilidade seletiva. Tá? Permeabilidade seletiva. Bom, vamos aqui para o quadro, só para a gente poder ter uma noção do que seria essa questão da permeabilidade seletiva. Supondo que eu tenho esse meu modelo celular, e eu sei que, porventura, possam entrar substâncias ou sair substâncias dessa célula. Bom, mas será que essas células, em geral,
deixam passar, ou seja, deixam adentrar ou liberam substâncias de qualquer maneira? Eu acredito que você pense que não. Eu também penso que não, tá? Por quê? Porque para as substâncias ficarem entrando e saindo, não pode ser que nem aquele ditado, aqui é a casa da mãe Joana, entra e sai na hora que quer. Não, não é bem assim, tá? Tem que existir um controle e a gente vai ver com mais cautela como é que vai ser esse controle. Então, esse controle, claro, é de acordo com a necessidade da célula ou a circunstância do ambiente. Ou seja, vai que a célula se depara com uma partícula estranha e precisa capturar para destruí-la. Pronto, aí é uma necessidade de entrada. Assim como ela tem a necessidade de liberar uma enzima, então ela libera essa enzima. Então, é por necessidades e não simplesmente por conveniência em si. Tá? Bom, então retomando aqui, então, a célula precisa ter esse controle de passagem de substâncias que adentram e que saem. Então, esse controle, nós chamamos com um termo chamado de permeabilidade seletiva. Tá? Então, o termo seria esse. Permeabilidade seletiva. Bom, quando a gente fala, tá? Para ficar bem prático, quando a gente fala permeabilidade, ou seja, a membrana é permeável, é exatamente a habilidade de deixar passar as substâncias tanto de dentro para fora ou de fora para dentro, tá? Seletiva porque vai ter os seus mecanismos de seleção que a gente vai estudar no decorrer da aula. Mas voltando lá para o slide, tá? Bom, aí a composição, tá? De que é feito essa membrana plasmática que é tão importante para a célula? Né? Basicamente, nós temos aí lipídios, tá? E proteínas. Não quer dizer, claro, que só tenha essas substâncias, mas essas são as predominantes, vamos dizer assim. Só voltando aqui, vamos aqui para o quadro. Pessoal, basicamente, quando a gente trata de membrana plasmática, e a gente se refere a essas substâncias, lipídios e proteínas, a gente tem um tipo de lipídio que é muito comum na membrana, que é o que nós chamamos de fosfolipídio. Então, fosfolipídio é uma qualidade de lipídio, claro, este que, por sua vez, tem essa função de constituir as membranas celulares. Antes de vocês, claro, a gente visualizar outra imagem de membrana plasmática, como é que seria a constituição ou a disposição do fosfolipídio? Ele, basicamente, ele vai ter uma região, um radical, tá? Fosfato na extremidade da cadeia, tá? Ele fica mais ou menos assim no formato de um círculo. A gente vai ver direitinho, que vocês vão ver, parece umas bolinhas lá na imagem. E ele vai ter umas cadeias, tá? Carbônicas, onde essas cadeias carbônicas, ou seja, a base delas é simplesmente carbono e hidrogênio, como átomos. Como basicamente só tem carbono e hidrogênio, ou seja, é ausente, ou seja, não possui oxigênio, então não forma hidroxila ou componentes que porventura possam reagir com facilidade com água. Então o oxigênio vai ser praticamente prevalente nessa região aqui de cima. Então nós dizemos que essa região tem afinidade com a água, o que nós chamamos de hidrofílica, tá? Ou que normalmente na química e na biologia nós chamamos de polar. Então, o que é uma região polar? Seria uma região hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água e, claro, quando a célula estiver em um ambiente em meio aquoso, que seria um meio de água, essa região vai estar em contato com a água. No caso, essa outra região aqui, no caso, as cadeias de ácidos graxos, basicamente seriam a base, como eu falei para vocês, de carbono e hidrogênio. E porventura, pela presença apenas desses elementos, quase em toda a cadeia, a gente não tem uma afinidade com a água. Então a gente diz que essa cadeia, ou pelo menos essa parte aqui, essa região, é chamada de hidrofóbica, né? Não quer dizer que fobia, não é só medo, é aversão, não ter afinidade. Então não quer dizer que o lipídio tem medo da água, não. Quem não tem medo da água é o gato. A gata lá de casa também não tem medo da água, tem medo da água, quer dizer, tá? Então não pode jogar um pingo d'água que ela sai correndo, mas voltando aqui, tá? Então essa região aqui é o que a gente chama de apolar.
tá? Região apolar, eu não sei se vocês estão lembrados, tá? Mas esse radical-zinho é uma negativa que vai negar o restante da palavra, ou seja, ela é não polar, ou seja, não tem afinidade com a água. Então essa é uma propriedade do lipídio, onde ela tem duas regiões. Nós chamamos também de anfícrinas, tá? Esse anfícrinas, o radical anfi, tá? Anfi quer dizer duas fases, tá? Assim como nos anfíbios. O nome anfíbio quer dizer animal de vida ou de fases, tá? Diferentes e alternadas, claro. Então, assim, o lipídio, ele tem uma região polar e uma região apolar. Então, de acordo com a inserção da célula em determinado meio, esse lipídio poderá fazer adaptações, então ele poderá mudar de posição de acordo com o meio. Então, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa fixa, tá? Fechada. Mas vamos voltar lá para o slide, tá? Eu passei aqui um pouquinho. Bom, aqui vocês estão vendo, claro, o modelo do mosaico fluido, como eu falei para vocês, proposto por Singer-Nichols, onde vocês estão vendo a disposição aí de duas camadas de fosfolipídio. Se vocês puderem observar, essas bolinhas que se encontram todas juntas, assim, enfileiradas, elas têm umas perninhas. Na verdade, são as cadeias de ácidos graxos que eu falei para vocês. E, claro, se vocês observarem, tem uma camada em cima e tem uma camada embaixo. Então, isso aqui é uma propriedade da membrana, ou seja, ela tem dupla camada de lipídios, que também vocês podem ver nos livros e nos materiais de bicamada lipídica. Mergulhado a elas, vocês estão vendo aí como se fosse algo mergulhado na membrana, identificado com o nome proteínas, tá? Então, nós temos proteínas que podem estar mais nas superfícies, tá? E algumas que também atravessam toda a membrana. Essas proteínas, claro, elas não necessariamente elas vão estar fixas, elas não estão grudadas. Elas ficam, claro, transitando, passando de região para região da membrana, claro, fazendo as demais funções que ela possa fazer. Porque as proteínas, basicamente, elas servem, por exemplo, com funções de reconhecimento, de transporte de substâncias, tá? Entre outras coisas. Você serve de canal de passagem de íons. Então, nós temos vários, vamos dizer assim, processos que as proteínas podem promover. Ou seja, as proteínas têm várias funções. E se vocês olharem também nesse modelo, nós temos ligado algumas proteínas um pouquinho mais no centro da imagem. Vocês estão vendo como se fossem umas estruturazinhas verdes ligadas às proteínas. Ali, na verdade, são estruturas de carboidratos, né, onde vai se acoplar as proteínas e vai começar a formar uma estrutura também chamada glicoproteína, que é uma associação de carboidratos, que são os glicídios, e as proteínas, claro. E isso aí vai formar uma estrutura chamada glicocálix, que é um revestimento da membrana, claro, que ajuda na questão do formato, do reconhecimento celular e, claro, também na proteção da mesma, tá? Ok? Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho das especializações de aumento da superfície da absorção, tá? Vamos aqui comigo aqui um pouquinho no quadro, tá? Pessoal, seguinte, quando a gente fala especializações da membrana, por que na verdade, uma membrana precisa de especializações? Tá? Claro, toda função de especialização serve para aprimorar uma determinada função. Tá? Então, sim, nada do que a gente falar que é uma especialização, se ela não tivesse, não faria, vamos dizer assim, uma diferença crucial no funcionamento ou na dinâmica da célula. Claro que ela vai fazer. Tá? Então, nós temos várias especializações. Seja, por exemplo, já que nós estamos falando de células, e as células geralmente estão incluídas em um tecido, então, essas células, de alguma maneira, precisam estar juntas, unidas. Vai existir especializações que promovem essa união, esse entrelaçamento das células. Outras, claro, vão servir, por exemplo, para aumentar a área de absorção de nutrientes, já que a membrana também tem essa função, tá? A partir dos canais proteicos. Tá? Então, a gente vai ver agora no slide
exatamente algumas dessas especializações. Vamos lá. Então, se vocês observarem aí, a primeira delas, nós temos as microvilosidades, tá? Então, as microvilosidades, se vocês observarem aí, elas são ondulações na superfície da membrana, onde permite, por exemplo, aumentar a área de absorção. E a outra do lado são as invaginações de base. Da mesma forma, também ela aumenta a área de absorção, tá? Como é que essas estruturas basicamente são formadas? Vamos aqui no quadro aqui para a gente observar, tá? Então, assim, eu vou esquematizar aqui basicamente dois modelos de célula, tá? Eu vou chamar aqui essa daqui, célula A, e nós vamos ter um outro modelo de célula chamado de célula B. Então, se vocês olharem, a priori, praticamente elas são quase do mesmo tamanho. Então, nós temos, por exemplo, a questão de analisar, onde eu sei que essa célula ele tem um volume interno e tem uma área, tá? Então, nós sabemos que, por exemplo, o volume é medido em cubo, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, assim por diante. E a área da célula é em unidades quadradas, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, né? Ok? Então, pessoal, a questão da área da célula, ela tem que atender o suficiente para que a célula possa absorver os nutrientes para o meio interno. Então, em algumas regiões do nosso corpo, por exemplo, no intestino delgado, que é a estrutura do nosso corpo responsável pela absorção dos nutrientes após digestão. Ela tem uma demanda muito grande para poder o quê? Para poder atender as demandas nutricionais do corpo. Então, o que é que essas células possuem bastante, tá? É o que nós chamamos de microvilosidades. Se vocês observarem que a membrana faz diversas ondulações, ou seja, curvas, que na verdade, se eu pegar essa extensão da membrana aqui, vai dar uma linha bem maior do que essa daqui, ó. Se você pegar aqui, ela vai dar uma linha bem maior, tá? E ainda vai passar aqui do quadro, tá? Então, nesse caso, essa área é muito maior para absorção do que essa daqui. Então, as microvelocidades, elas têm essa função, aumentar a área de absorção. E ainda tem uma coisa muito interessante. Se vocês olharem, tem os espaços entre as ondulações. Perfeito local de acúmulo de partículas que estão sofrendo digestão, claro, e absorção. Então, elas podem ficar aprisionadas com mais possibilidade de absorção. Então, essa aí é uma função muito importante das microvelocidades, tá?